Graça e paz. Vamos falar um texto que está aqui, ler, né? Explicar um texto que está aqui em Mateus 18, versículo 21, fala assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, tudo que está na Bíblia tem, né, um porquê. Tem um porquê. Por que isso aqui está aqui? Por que Jesus fala exatamente esse número? Por que Pedro pergunta se é até 7 vezes? E por que Jesus responde não 7, mas 7 vezes 70? Aí nós vamos ter que voltar lá na história, nós vamos lá no início da Bíblia, lá na história de Caim, para nós descobrirmos por que desses números. Por que é esse número, né, que Jesus ele responde para Pedro. E eu quero ler o Gênesis 4. Primeiro nós vamos ler o verso 1. Fala assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Adquiri do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador da terra. Vamos pensar comigo aqui. Eva, ela tinha perdido, né? É como se ela tivesse perdido tudo. Ela perdeu o paraíso, eles foram expulsos, eles perderam, né, a conexão deles com Deus, que era a coisa mais importante. E eles perderam, como alguém que é trilionário e de repente se vê sem nada, né? E eu acho que essa comparação ainda é muito pequena, perto de tudo que Eva e Adão eles perderam quando eles pecaram. Só que nós vamos ver que Eva e Adão, nenhum dos dois pediu perdão, né? Não houve pedido de perdão, houve desculpas. Houve um julgando a responsabilidade sobre o outro. Adão julgando a responsabilidade sobre Eva, Eva julgando a responsabilidade sobre a serpente, né? E ninguém assumiu nada. E aí Eva fora do paraíso, eu acredito que, né, até mesmo um pouco depressiva, porque a situação, né, aqueles animais que eram tão dóceis, agora aqueles animais queriam comê-los, né, queriam devorá-los. Antes aquela boa vida que não precisavam trabalhar, fazer nada, de trabalho esforçado, né, a terra produzia, não precisava lavrar, agora eles tinham que lavrar, agora eles tinham muita coisa, né, que eles haviam perdido. E principalmente, eles haviam perdido a conexão com Deus, que é o mais importante. E aí ela tem o primeiro filho. E o primeiro filho, ela fala assim, ela coloca o nome de Caim. E ela fala que ela coloca o nome de Caim e disse: Adquiri do Senhor um homem. O nome Caim significa adquirido, possuído, lança. E lança, a gente sabe que lança era um instrumento de morte, né? Então, Caim foi visto como um negócio. Esse adquirido aqui vem de uma raiz de negócio, como se ela tivesse negociado com Deus. Como se ela falasse: eu fiz um negócio com Deus e Deus agora, eu tive esse menino. Esse menino é um negócio. Só que aí ela tem um outro filho. E o outro filho chama Abel. E Abel significa sopro, vento, vida. Porque Deus, quando soprou na narina do homem, o homem passou a ter vida, fôlego de vida. E Abel significa exatamente fôlego, sopro, filho, né? Ele então era o filho. Então, essa questão do nome bíblico, nome escolhido principalmente, né, na cultura judaica, ele é muito importante. Porque o nome, ele fala do caráter, ele fala do ministério. Porque o nome é a palavra que ela vai saindo da sua boca. O nome do meu filho, o nome da sua filha, é aquele nome que vai ser falado todo dia. Toda hora você está chamando aquela criança. Então, são palavras. E palavra é vida ou morte, né? Provérbios 18, 21 fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, cada vez que a Eva chamava Caim, ela estava dizendo um negócio, eu fiz um negócio. E cada vez que ela chamava Abel, ela estava falando vida. Ela estava falando filho, ela estava falando fôlego. E isso, com certeza, criou, né, nos dois, identidades diferentes.
identidades totalmente diferentes. E Caim, então, eles resolvem fazer uma oferta ao Senhor. O Caim e o Abel, né? E falou assim que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O que havia entre Caim e Abel? Escolha, né? Abel aqui está falando que ele trouxe dos primogênitos. Ele escolheu o primogênito lá. Ele escolheu, né, aquele que... porque o primogênito, né, dentro da Bíblia, ele é importantíssimo. O primogênito é o herdeiro. O primogênito é aquele que ganha e recebe a bênção da primogenitura. Então o primogênito tinha muito valor. Então ele levou algo de muito valor para o Senhor. Enquanto que Caim, ele trouxe do fruto da terra, mas não está falando que ele escolheu, que ele trouxe do melhor fruto, que ele trouxe os primeiros frutos, que ele escolheu, né? Ele pegou, segundo o caráter dele, segundo aquilo que estava na vida dele, foi aquilo que ele foi fazendo. E aí o que acontece? Que aí caiu, o semblante dele descaiu. E o Senhor diz: Caim, por que tiraste, por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deve dominar. Então, o semblante de Caim não descaiu só por causa da oferta. A oferta, ela foi aquele último pingo, como eu disse, o último pingo no copo. Foi a oferta, né? Foi aquilo que trouxe, né, para fora, que colocou para fora tudo aquilo que estava dentro dele, toda aquela ira, todo aquele complexo talvez de inferioridade, tudo aquilo que estava dentro dele, trouxe, né, quando Deus não aceita a oferta dele, ele falou: olha, ele já tinha pelo nome dele, pela história dele, né, ele já via Abel como preferido, e agora ele viu também como se Deus estivesse preferindo Abel por causa da oferta. Mas ali era oferta, não era pessoa. E Deus não tem filhos prediletos. Mas Caim não entendeu isso. E Caim, então ele ficou com raiva. Mas Deus, ele vai sempre atrás daquele que fica irado. Ele vai estar sempre atrás daquele que se sente rejeitado. Ele vai estar sempre atrás daquele que está fugindo muitas vezes dele. E ele vai atrás de Caim. E ele chega até Caim e fala assim: Caim, se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Deus avisou para Caim. Deus sabia que Satanás estava armando uma cilada para Caim. Que Satanás, ele tira proveito das nossas fraquezas. E ele sabia da fraqueza de Caim. E que ele estava querendo tirar proveito daquela situação. Satanás queria tirar proveito daquilo. E Deus sabia disso. Então Deus falou para Caim: Caim, se você fizer bem, com certeza você vai ser aceito. Não é por causa dessa oferta que a sua vida vai acabar. Não é por causa dessa oferta. Né? Você pode oferecer outras e outras ofertas. Você pode fazer o bem. E você vai ser aceito. Mas o pecado jaz à porta. E o teu desejo será sobre ti. Mas cabe você dominar sobre ele. Deus está dizendo: olha, o domínio, nós temos o domínio. Deus deu o domínio para o homem. Deus não roubou totalmente o domínio do homem. Desculpa, né? Que Deus não rouba nada de ninguém. Desculpa. Satanás não roubou, o próprio Satanás. Quando ele roubou a autoridade do homem, claro que estava em jogo o domínio, né, da terra, o governo da terra, a autoridade do homem sobre a terra. Ele transferiu para Satanás. Mas não o domínio do nosso desejo, do meu desejo, do seu desejo, não, porque Deus nunca falou que o homem ia dominar sobre o homem. Quando Deus promete lá no jardim para o homem que ele ia dominar sobre a terra, ele fala: você vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre tudo aquilo que se move sobre a terra. Mas Deus não falou que o homem ia dominar sobre o homem. Então o homem é que domina os seus desejos. O meu desejo é o que tem que dominá-lo, desde o início da criação. O homem não domina o outro homem, né? Nós temos que ser dominados por quem? Por Deus. Nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo.
E se nós permitirmos o Espírito Santo dominar sobre nós, nós vamos ter domínio sobre a nossa carne, sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer. Aí nós vamos ter esse domínio. E esse domínio Caim tinha. É isso que Deus está dizendo. Olha Caim, você vai ter o desejo do pecado, mas cabe a você dominá-lo. Cabe a mim e a você dominar os nossos desejos. Muitas vezes nós temos desejos, sabe, que nos separa de Deus, que nos leva para longe de Deus. Como Eva, né, quando ela olhou para a árvore, fala que ela viu que a árvore era desejável e boa, e agradável aos olhos, e boa para se comer, e ela comeu. Ou seja, ela seguiu o desejo do coração dela. E muitas vezes os nossos desejos, os nossos corações, o nosso coração ele é enganoso. Ele nos engana. E nós temos que saber qual que é o desejo. Muitas das vezes, esse desejo ele precisa ser dominado. E aí Caim não domina o desejo dele. Nós sabemos que ele vai lá e ele mata o seu irmão Abel. Ele continuou irado. E ele continuou irado mesmo depois que matou Abel. Por quê? No verso 10, Deus pergunta para ele, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E quando Deus pergunta, onde está teu irmão Abel? Ele disse, não sei, sou eu porventura guardador do meu irmão? Ele ainda continuava irado, porque pela resposta que ele dá para Deus. Naquele momento, Deus já sabia que Caim tinha matado Abel. Então, por que Deus pergunta, onde está o teu irmão Abel? Porque Deus queria uma confissão. Deus queria que Caim abrisse o coração, que houvesse arrependimento naquele coração, sabe? Deus queria ouvir de Caim assim, olha, eu me arrependo, eu matei meu irmão, mas eu estou confessando o meu pecado. A palavra de Deus fala isso, se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se nós confessarmos, é 1 João 1, acho que é 9, 1:9. Olha para você ver. Se nós quisermos confessar o pecado, mas nem houve confissão de pecado. Não houve nenhuma confissão de pecado aqui. Muito pelo contrário, ele ainda responde mal. Deus, eu sou guardador do meu irmão. Ele não pede perdão. E aí, o 11 fala assim, agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim, ao Senhor, é maior a minha maldade que possa ser perdoado? Mas ele não pediu perdão. A maldade dele não era maior do que podia ser perdoada, não, mas ele não pediu perdão. O Senhor ainda perguntou para ele, onde está o teu irmão? Para tentar ouvir dele uma confissão de pecado. Mas ele não confessou. E aí, o verso 14 fala assim, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e serás como que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. Por isso que Pedro pergunta para o Senhor, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu devo perdoar? 7? Por causa dessa pergunta de Caim. Por causa dessa conversa aqui de Caim. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. 7 vezes. Mas e da onde vem os 7 vezes 70? Vem da própria linhagem de Caim. Porque aqui em Gênesis 4, tem um descendente de Caim, por nome Lameque, que está aqui no versículo 23, Gênesis 4, 23, fala assim, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então o Senhor está dizendo, quantas vezes Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Jesus disse, não 7, mas 7 vezes 70. Ele estava dizendo, há perdão para o pecado de Lameque, há perdão para o pecado de Caim, há perdão para o meu pecado, há perdão para o seu pecado. Mesmo que nós achemos que ele não tem perdão, mesmo que a gente pense que ele é muito grande, o Senhor está dizendo, tem perdão. Ainda que ele peque
70 vezes 7 por dia, ou seja, 490 vezes. Você deve perdoar as 490 vezes. E se Deus fala que nós devemos perdoar, é porque Ele está pronto a nos perdoar muito mais. Ou seja, Ele já nos perdoou lá na cruz do Calvário. Ele perdoou uma dívida que nós não tínhamos como pagar, que nós jamais conseguiríamos pagar. Está lá em Mateus 18, né? Fala sobre a parábola do juiz, do credor incompassivo. Um credor que teve uma dívida imensa. Fala que ele devia 10.000 talentos. Era uma dívida impagável. E aí manda que, né, o seu senhor manda chamar ele e fala assim, eu quero receber. Aí ele fala, seja generoso comigo que eu te pagarei. Manda vender ele, a mulher, os filhos, tudo como escravo. E aí ele se humilha e o rei então perdoa ele. Era uma dívida impagável. Mas ele encontra um dos seus conservos que devia ele 100 dinheiros, 100 denários, perto de 10.000 talentos. O que é isso? Mas aí o companheiro dele fala a mesma coisa com ele, seja generoso comigo que eu te pagarei. Mas antes ele não quis não, ele foi encerrado na prisão. Porque quando a gente não perdoa, sabe? Nós somos encerrados na prisão, juntamente com a pessoa que a gente não perdoa. E aí, Jesus termina, está lá em 18, o verso 35, fala assim, o 34. Indignado, seu senhor entregou os atormentadores até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Não fala o número das ofensas. Só fala que nós devemos perdoar as ofensas. Não importa quantas ofensas foram. Não importa quantas ofensas foram. O importa é nós pedirmos o perdão. É nós confessarmos o nosso pecado. Nós vemos que vem uma série de pessoas, de erros que ninguém pede perdão. Nós vemos Adão não pedindo perdão, Eva não pede perdão, Caim não pede perdão. Depois vem a descendência de Caim também, ninguém pede perdão. E nós vamos vendo assim várias situações acontecendo em que as pessoas não se arrependem. Coração duro. Deixa que o seu desejo domine. Age, né, por impulso, pela carne. E aí o Senhor está dizendo, Deus tem falado muito, batido muito nessa tecla. É um tempo de arrependimento. Às vezes a gente ouve muito falar de avivamento. O que é avivamento? Não existe avivamento sem arrependimento, não existe avivamento sem quebrantamento. E quando o nosso coração é quebrantado, nós reconhecemos as nossas falhas. Nos humilharmos diante de Deus, a palavra de Deus fala que se o povo que se chama pelo nome dele orar, né, se humilhar, se converter do seu mau caminho, então o Senhor ouvirá a oração. Então, para o Senhor ouvir a oração, tem que haver o quê? Confissão de pecado, orar, se humilhar. O que é humilhar? É reconhecer os nossos pecados, é reconhecer as nossas falhas, é reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus e que de nós mesmos não podemos fazer nada, que nós não somos nada. E converter do mau caminho. Porque não adianta também pedir perdão e continuar no mesmo caminho, não. Porque quando há arrependimento, há mudança de atitude. Arrependimento, converter, é sair de um caminho e entrar em outro. Converter é mudar de direção. Então o Senhor fala, né? Orar, se humilhar e converter dos seus maus caminhos. Mudar de direção. Aí ele vai ouvir a oração. Aí ele vai ouvir. Aí ele vai atender a oração. E aí ele vai vir Sara, né? É o versículo que eu estou falando com relação à terra. Vai sarar a nossa terra. Pode ser a terra do nosso coração. Não só a terra física, né, do nosso Brasil, mas pode ser a terra do nosso coração. Dos nossos relacionamentos. Das nossas finanças. Né, dos nossos ministérios. Qual a terra que precisa ser sarada? Qual a terra que precisa ser sarada? Infelizmente, né?
Caim não pediu perdão, infelizmente Adão não pediu perdão, Eva não pediu perdão. Infelizmente nós vemos assim várias histórias na Bíblia de um povo que não se curva, não se arrepende, não pede perdão. E aí as consequências vêm. A consequência para Caim, né, foi ser andarilho, vagabundo, andar numa terra, né, que não possuía nada, ser errante na terra, nômade, aquela pessoa sem direção, sem caminho. Aí nós vemos a descendência dele, uma descendência toda ímpia, porque a palavra de Deus fala que nós temos que ensinar a criança, se ele não sabia, se ele não queria Deus, como é que ele ia ensinar a descendência dele Deus? Então, além de tudo, nós ainda levamos consequências para a nossa descendência. Que legado nós podemos deixar para os nossos filhos quando o nosso coração ele não se converte de verdade ao Senhor, quando o nosso coração ele permanece duro, né? Caim poderia ter mudado a história, não é porque ele tinha esse nome, porque a mãe dele colocou esse nome nele, não é por causa talvez do complexo ou de uma forma, né, que ele se sentia inferiorizado a Abel. Mas Deus muda a história. Deus muda a história. O importante não é como começa, e sim como termina. Né? Caim não começou bem, nem terminou bem. Então, que nós possamos, não sei como que está a sua vida, mas é tempo de conserto. O que Deus mais tem falado ao meu coração é isso. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. É tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de colocar a casa em ordem. Não sei, né? O que você tem que colocar em ordem. Mas ore ao Senhor. Porque sempre há alguma coisa que nós precisamos colocar em ordem. E os 70 vezes 7. Nunca se esqueça. Deus está dizendo: há perdão. Há perdão. Não importa o tamanho do pecado, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. As consequências para nós é que são, né? Podem ser pequenas ou grandes. Como a consequência do pecado de Adão, né? Está aí até hoje. A consequência foi muito grande. Mas foi um pecado. Então, mas Deus está pronto a nos perdoar. Não sei o que é, mas deixa Deus trabalhar no teu coração. Fala: Espírito Santo, meu coração ele é enganoso. Meus desejos podem ser enganosos. Mas o Senhor pode revelar o íntimo, o escondido, aquilo que está lá no profundo do meu ser, da minha alma, e me convencer do meu pecado, para que eu possa confessá-lo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Paz e prosperidade sempre.